Abra conosco no capítulo 59 de Isaías. Nessa manhã, nós vamos fazer uma breve reflexão em cima desse texto. Esse texto tem como título uma confissão da maldade nacional. Isaías escreve assim: Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para que não poder ouvir. Mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que vos não ouça, porque as vossas mãos estão contaminadas de sangue, e os vossos dedos de iniquidade, os vossos lábios falam mentiras, e a vossa língua profere maldade. Ninguém há que clame pela justiça, ninguém que compareça em juízo pela verdade. Confiam no que é nulo e andam falando mentiras, concebem o mal e dão à luz a iniquidade. Chocam ovos de áspide, tecem teias de aranha. O que comer os ovos dela morrerá. Se um dos ovos é pisado, sai uma víbora. As suas teias não se prestam para vestes. Os homens não poderão cobrir-se com o que eles fazem. As obras deles são obras de iniquidade, obras de violência há nas suas mãos. Os seus pés correm para o mal, são velozes para derramar o sangue inocente. Os seus pensamentos são pensamentos de iniquidade. Nos seus caminhos há desolação e abatimento. Desconhecem o caminho da paz, nem há justiça nos seus passos. Fizeram para si veredas tortuosas. Quem anda por elas não conhece a paz. Por isso está longe de nós o juízo, e a justiça não nos alcança. Esperamos pela luz, e eis que há só trevas. Pelo resplendor, mas andamos na escuridão. Apalpamos as paredes como cegos, sim, como os que não têm olhos, andamos apalpando. Tropeçamos ao meio-dia como nas trevas, e entre os robustos somos como mortos. Todos nós bramamos como ursos e gememos como pombas. Esperamos o juízo, e não há. A salvação, e ela está longe de nós. Porque as nossas transgressões se multiplicam perante ti, e os nossos pecados testificam contra nós, porque as nossas transgressões estão conosco, e conhecemos as nossas iniquidades, como o prevaricar, o mentir contra o Senhor, o retirarmos do nosso Deus, o pregar opressão e rebeldia, o conceber e proferir do coração palavras de falsidade, pelo que o direito se retirou e a justiça se pôs de longe, porque a verdade anda tropeçando pelas praças e a retidão não pode entrar. Sim, a verdade sumiu. E quem se desvia do mal é tratado como presa. O Senhor viu isso e desaprovou o não haver justiça. Viu que não havia ajudador algum e maravilhou-se de que não houvesse um intercessor. Pelo que o seu braço lhe trouxe a salvação e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se de justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça, pôs sobre si a vestidura da vingança e se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá. Furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mal dar-lhes-á a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião, e aos de Jacó que se converterem, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca, não se apartarão dela, nem da de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Queria te convidar nessa hora também a orar comigo.
pela reflexão dessa palavra. Pai, nós queremos te agradecer por essa oportunidade que temos de divulgar o teu santo nome através das redes, das mídias sociais. Queremos pedir que nossos irmãos que estão em casa nos assistindo e os que aqui também estão nos acompanhando possam ser tocados pela tua palavra, possam ser orientados por ti. Deus, possa abrir os nossos corações, as nossas mentes, os nossos ouvidos para tudo aquilo que temos visto, para tudo aquilo que temos ouvido nesse mundo, mas principalmente, Deus, para aquilo que contém na tua palavra, as verdades eternas do Senhor para nós. Nós olhamos para esse texto aqui e vemos uma situação do povo de Deus. Isaías está profetizando no meio de uma nação que, em parte, vivia prosperamente. A situação do povo de Deus em relação à parte econômica, à saúde, eles estavam bem. Porém, em relação à sua vida com Deus, as promessas que Deus havia entregue a esse povo, elas tinham sido totalmente esquecidas. Gerações e gerações de homens de Deus, de profetas de Deus, de reis que serviram ao Senhor, se passaram com o tempo. E agora aquela verdade eterna de Deus, que há tanto tinha sido testemunhada, que há tanto tinha sido experimentada pelo povo de Deus, agora estava praticamente sendo ignorada. Mas Isaías olhava para tudo isso e Deus fala ao seu coração, Deus o levanta no meio dessa geração, juntamente com outros profetas, para declarar essas verdades eternas do Senhor. Primeira verdade que Isaías esclarece para o povo de Deus, que em meio a toda essa corrupção moral, em meio a todo esse afastamento de Deus, a mão do Senhor não estava encolhida. Ou seja, o Senhor continuava agindo na história daquela nação. Ainda que não percebessem, ainda que não pudessem imaginar ou ver, Deus continuava agindo. Deus continuava também ouvindo as orações, os clamores que eram feitos ali naquele lugar. Havia também, no meio daquele povo, como sempre há, aqueles que ficavam, que permaneciam, os fiéis. Havia no meio daquele povo também alguém que poderia estar pedindo a Deus, no mais escondido de suas casas, talvez que não aparecesse. E Deus estava ouvindo também o clamor do profeta. Deus estava também ouvindo aquilo que estava sendo declarado, estava ouvindo aquilo que estava sendo anunciado nas praças, nas maldades do povo. As injustiças que estavam sendo praticadas. Deus estava percebendo tudo isso. Deus não estava alheio a essas coisas. Deus não largou as suas próprias sortes. Deus não os abandonou devido aos seus pecados, a forma como estavam tratando o próprio Deus. Deus estava ali, presente naquele lugar. Mas havia também, assim como a verdade de que Deus, seus braços não estavam encolhidos e seus ouvidos também não estavam surdos para deixar de ouvir, havia uma outra verdade que também era imperativa naquele momento. As iniquidades do povo de Deus estavam causando separação entre Deus e os homens. E aqui Isaías começa a narrar 600 a 700 anos antes de Cristo, a vinda do Senhor Jesus. Começa novamente a trazer a esperança para o povo de Deus que no meio daquele caos, Deus traria pelo seu braço forte, pela sua mão bondosa, a salvação através de Jesus Cristo. Ele vai narrar que ele vestiu-se de justiça, no versículo 17, como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si vestidura de vingança, se cobriu de zelo, como de um manto. Segundo as obras deles, assim retribuirá furor aos seus adversários e o devido aos seus inimigos. As terras do mar dar-lhes-á a paga. O Senhor promete, através da vida de Isaías, que no seu tempo traria Jesus, o Salvador. O povo teria um Salvador que traria, por um lado, o seu grande amor, o seu perdão, a sua misericórdia,
mas também exerceria justiça sobre tudo aquilo ali que o povo estava passando. E o versículo 19 vai dizer para nós que futuramente, e nesse tempo, temerão, pois, o nome do Senhor, desde o poente até a sua glória, desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Virá o Redentor a Sião. Deus promete que o Redentor viria, e que estaria entre nós, e que habitaria entre nós, e nunca mais nos abandonaria. Essa narrativa de Isaías, essa confissão, essa declaração, essa exposição que Isaías estava fazendo no capítulo 59 aqui, do povo de Deus, a situação que eles viviam, não é algo que fica por si só, sem solução. Ele apresenta também o problema, ele expõe o pecado do povo, ele expõe o distanciamento do povo do seu Deus, mas por outro lado ele apresenta que existe em Deus, no seu coração, um plano de salvação. E ele entrega isso aos homens, para que os homens nunca mais se esqueçam. E assim passa-se um legado que o versículo 21 vai dizer para nós, terminando essa narrativa do capítulo 59. Quanto a mim, Deus falando, quanto a mim, esta é a minha aliança com eles, diz o Senhor, o meu Espírito que está sobre ti, e as minhas palavras que pus na tua boca não se apartarão dela, nem das de teus filhos, nem dos filhos de teus filhos, não se apartarão desde agora e para todo sempre, diz o Senhor. Nós somos portadores dessa palavra, nós somos os portadores dessa mensagem de salvação. No meio de um caos instaurado, no meio de pessoas que talvez deveriam hoje estar se levantando, declarando a majestade, a soberania, a justiça de Deus, muitos estão com medo, muitos estão abalados, muitos estão assustados, temerosos. Mas há uma palavra de promessa em tudo isso. O Senhor não nos abandonaria. A sua palavra seria propagada de geração em geração, chegando até nós. Nós hoje somos esse povo que detém essa promessa da palavra. Ouvimos isso, temos ouvido isso, temos testemunhado que isso vem da parte de Deus para os homens. E nós clamamos a nossa nação nessa manhã. Clamamos ao município da Serra, clamamos a esse bairro onde nós estamos aqui como igreja, para que se arrependam. Hoje é tempo de salvação, hoje é tempo de arrependimento. O juízo de Deus começando pela casa do Senhor, por aqueles que deveriam estar como intercessores, por aqueles que deveriam estar totalmente envolvidos nessa causa, que por um lado, há muito tempo, vem achando que estão fazendo a vontade de Deus, que estão enquadrados naquilo que Deus espera de nós. Deus está nos chamando hoje a fazer essa reflexão. Quem nós somos e onde estamos em relação àquilo que Deus nos prometeu. Mas Jesus continua salvando da mesma forma como salvou no passado, amém? E continua dando esperança, continua dando oportunidade, a porta da salvação continua aberta. Em meio ao caos, em meio às dúvidas, em meio aos sofrimentos, não há ameaça maior para a minha ou para a sua vida que uma vida sem Deus. Esse mal que agora assola o mundo tem o poder, sim, de levar a mim e a você à morte. Mas essa morte, ela é só da parte do corpo. A pior morte, a morte que devemos temer, é uma vida sem salvação. E esse é o antídoto que nós oferecemos através da palavra de Deus. Que você seja totalmente bloqueado dessa possibilidade de perder também a sua vida em Deus. Então, que essa reflexão toque o nosso coração nessa manhã, que apesar de todas as impurezas, talvez que as minhas mãos, as suas, os meus olhos, os seus, as nossas bocas têm declarado ao longo dos tempos, Deus está nos chamando a um conserto. Primeiramente a sua igreja, a reconhecer quem ela é em Deus. E também reconhecer que o Senhor continua salvando. E também a essa geração, a esse povo
espalhado, que tanto falam, que tanto cantam em verso e prosa, que Deus é amor, que Jesus é maravilhoso, mas não o seguem, não o obedecem, não fazem a sua vontade. Que Deus nos abençoe nessa manhã e nos faça refletir profundamente quem nós somos em Deus e onde nós estamos em relação àquilo que Ele espera de cada um de nós. Eu queria te convidar mais uma vez, chamar o pastor Arão aqui para fazer essa oração final. E que Deus nos abençoe nesse dia, em nome de Jesus.